Bom dia a todos os amados amigos inscritos do canal. Estou aqui nesta manhã, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos concede. E quero gravar mais um vídeo para o canal, depois de alguns meses, mais de 3 meses que eu havia gravado. E hoje, nesta manhã, eu quero voltar às atividades de gravar vídeo para o canal Biblicamente Falando. O meu abraço, o meu bom dia, o meu boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai ouvir ou assistir este vídeo. Meu abraço e que Deus possa abençoar e que esse dia seja um dia cheio de alegria e de paz para cada um de vocês. Queridos amados, no Evangelho de João, no capítulo de número 17 e o versículo 17, o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse: santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Jesus, naquela oração sacerdotal, enquanto ele ainda estava aqui, antes de ser preso, ser crucificado, ele intercedia pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, e pedia para que Deus os santificasse na palavra, porque a palavra é quem santifica, porque a tua palavra é a verdade. Partindo deste princípio bíblico, desta oração feita pelo nosso mestre, eu quero falar um pouco da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada que está composta de Gênesis ao Apocalipse, no total de 66 livros com suas divisões, né? É a palavra de Deus escrita, é a Bíblia, né? E é na Bíblia que está as Escrituras Sagradas. Estão as profecias, os livros históricos, o livro poético, e a Torá, o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Depois, os 12 livros são históricos, desde Josué até Esther. E vemos 5 livros poéticos, que vai de Jó até Cantares. E depois mais 17 livros, que são os profetas, incluindo os maiores e os menores. Em todo esse contexto bíblico está a palavra de Deus, está as escrituras, está as revelações. Eu tenho muito estudado e examinado e não vejo em todos esses textos bíblicos que estão dentro da Bíblia Sagrada nenhum ponto que não possa ser ensinado para a igreja e que qualquer membro ou congregado não possa ouvir ou aprender do que tem dentro dessa palavra. Porque os mistérios todos estão revelados e cabe a nós, os homens que estão nos púlpitos, repassar para o povo as verdades da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não pode ser omitida, ela não pode deixar de ser mencionada e ensinado aos membros da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Eu acredito e parto deste princípio que na Bíblia não tem nada que possa ser escondido para que os membros, os congregados, não possam ouvir, não possam aprender. Agora, uma coisa é certa, nós não podemos criar filosofia, pensamentos que vá contra os ensinamentos da Bíblia. Usos e costumes é uma coisa, e viver Bíblia é outra coisa. Então, nos dias em que nós estamos vivendo, é muito fácil se ouvir pessoas dizer que na Bíblia tem coisas que não podem ser mencionadas, porque as pessoas não podem ouvir. Eu discordo plenamente em número e grau, porque a Bíblia como um todo é a palavra de Deus. Ou seja, na Bíblia está a palavra de Deus. Tem os livros históricos contando a história de um povo, o passado, e na Bíblia está o único livro que conta o princípio e o fim. E é na Bíblia que está o passado, o presente e o futuro. O futuro, que é a matéria que é estudada, chamada de escatologia. Então,
estas matérias também precisa a igreja ter conhecimento, os membros. E eu acredito, eu não só acredito, eu tenho certeza plena e absoluta que ela não vai trazer nenhuma confusão para ninguém, desde que seja exposta de acordo com a palavra. Agora, se eu quiser fazer alguma emenda naquilo que eu penso, deixar eu querer falar e não deixar a Bíblia falar, pode gerar confusão. Mas, desde que eu mencione tudo aquilo que está dentro da Bíblia Sagrada, eu saiba repassar para os ouvintes de uma determinada congregação, eu tenho certeza que ela vai edificar a vida das pessoas e dar conhecimento. Existe uma certa amorosidade nos dias em que nós vivemos de leitores ou de leitura da Bíblia Sagrada. A Bíblia ela é para ser lida, estudada e examinada em todo o seu contexto, desde o Gênesis ao Apocalipse. Nós sabemos que os primeiros 39 livros que compõem o cânon do Antigo Testamento são sombras de algo futuro que haveria de vir. E esse futuro veio na pessoa bendita de Jesus, após cerca de 400 anos que Deus tinha se calado do último profeta, que foi o Malaquias. E segundo a história, houve um espaço aí de 400 anos até o nascimento do Filho de Deus. E a Escritura é muito clara, a partir de Mateus, Marcos, Lucas e João, aonde estão os 4 evangelhos e conta a biografia do nosso mestre. Mas, em sequência, vem o Atos dos Apóstolos, a história da igreja primitiva e os feitos, o legado da igreja, os ensinamentos que eram para ser aplicados na igreja. Depois vem as 13 cartas de Paulo, a partir de Romanos a Filemão, em que são cartas doutrinárias que servem como base doutrinária para a Igreja de Cristo. Depois tem uma carta feita aos Hebreus, escrita aos Hebreus, unicamente aos Hebreus, que também tem muitas bases doutrinárias para o ensinamento dos dias atuais e esclarecimento do que era as sombras das coisas passadas que estavam no Antigo Testamento e foram reveladas no Novo Testamento. Tiago, por sua vez, também, o irmão do Senhor, escreveu uma carta, nos exorta acerca de muitas coisas, inclusive da nossa própria língua. Depois Pedro escreve 2 cartas, em que nela ele também nos ensina como nós vivemos uma vida em santificação. Depois João, o evangelista, escreveu mais 3 cartas que traz muitos ensinamentos. E Judas, por sua vez, escreveu uma carta, parece muito pequena, mas de muito conteúdo e de muita relevância para a nossa vida de santificação dia após dia. E o último livro, que é o Apocalipse, é o único livro da revelação que não tem nada que possa ser escondido da igreja. E nós precisamos ter sabedoria e entendimento, pedir a Deus, o Espírito Santo, para que nós possamos ter esse entendimento e saber repassar todas essas coisas na íntegra para os membros da Igreja de Cristo aqui na Terra. Essa era a minha mensagem desse dia, o meu abraço, né? A partir de hoje eu vou voltar novamente às atividades, gravar vídeo, e eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e o meu abraço a todos os ouvintes que possam ouvir este vídeo, os inscritos principalmente. Que Deus abençoe, Deus nos guarde por mais um novo dia.